E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Diego Stark e hoje vamos começar mais uma aula aqui no Biologia na Mira. Na nossa aula de hoje, pessoal, vamos falar sobre a membrana plasmática ou membrana celular. E o que é essa membrana plasmática? A membrana plasmática, pessoal, é uma estrutura molecular que ela vai delimitar o espaço da célula, ou seja, é ela que vai nos dizer o que é a célula, o que é espaço da célula e o que não é espaço da célula. O espaço interno da célula nós chamamos de espaço intracelular. E o espaço que está após a membrana nós chamamos de espaço extracelular, porque não faz parte do corpo da célula. E a membrana, por delimitar o que é célula e o que não é célula, ela exerce papel muito importante, como nós vamos ver nessa aula. Bem, primeiramente vamos falar da estrutura molecular da membrana. A membrana celular, ela é constituída por uma molécula conhecida como fosfolipídio. É uma molécula de lipídio. E também nessa membrana, pessoal, estão inseridas proteínas. Proteínas que podem atravessar toda a membrana ou proteínas que podem estar na periferia da célula, seja na parte extracelular ou na parte intracelular. Chamamos isso de proteínas periféricas. O modelo dessa membrana plasmática ficou conhecido como o modelo do mosaico fluido. Aqui eu trago para vocês uma imagem de um mosaico, né? Para quem não sabe o que é um mosaico. E é justamente referida a essa imagem, a esse modelo de mosaico, que eles deram um nome para a membrana plasmática. Só que com uma diferença, né? Os mosaicos, como sabemos, são o quê? São estáticos, não são dinâmicos. Aí que entra a diferença da membrana plasmática, porque ela é extremamente dinâmica, extremamente fluida. Como vocês podem observar nesse GIF, eu tenho aqui a todo instante os fosfolipídios se movimentando, assim também como as proteínas. Os fosfolipídios, pessoal, são aqui essas moléculazinhas que tem a cabecinha laranja com as caudinhas brancas, certo? E aqui em verde, amarelo e vermelho, se movimentando, nós temos as proteínas, certo? Como vocês podem ver, eu tenho uma proteína verde que está o quê? Atravessando toda a membrana. E elas ficam, então, nesse movimento intenso, esse movimento dinâmico, certo? Então, como eu falei para vocês, a membrana plasmática, ou bicamada lipídica, bi de 2, justamente por causa disso aqui, ó, como vocês podem ver. Eu tenho duas camadas de fosfolipídios, uma superior e uma inferior. Ou seja, a cauda dessa molécula ela fica voltada para a região interna da membrana. Essa cauda, pessoal, ela tem características hidrofóbicas, ou seja, ela não interage com a água, ela é apolar. Diferentemente da sua cabeça, que é hidrofílica, ou seja, interage com a água, é polar. Como vocês podem observar aqui, na imagem do lado, eu tenho então aqui a cabeça que é hidrofílica, que é formada por um fosfato, daí ela tem essa característica polar. E eu tenho as caudas hidrofóbicas, que possuem essa característica apolar. Então, por serem apolar, elas ficam voltadas para o interior da bicamada lipídica. E isso vai trazer diversos fatores, como a gente vai ver em aulas posteriores. Entendeu? Essa característica, essa capacidade polar da sua cabeça e a capacidade apolar, essa propriedade apolar das suas caudas. Aqui eu trago para vocês mais detalhadamente, então, essa bicamada lipídica. Como vocês podem ver, vamos explorá-la melhor. Aqui eu tenho, então, a bicamada lipídica com os fosfolipídios. São lipídios, viu? Eu tenho, então, aqui uma proteína, como vocês podem ver, que atravessa toda essa membrana, que é a proteína integral de membrana, transmembrana também, que a gente pode chamá-la, certo? Eu tenho também aqui um colesterol. Pessoal, o colesterol ele também está presente na membrana plasmática, porém somente de célula animal, certo?
E a quantidade de colesterol que a gente pode ter nas membranas plasmáticas vai aí estar influenciando na fluidez dessa membrana, certo? Eu também vou ter as proteínas, como eu disse para você, as proteínas periféricas. Aqui em cima nós temos 3 proteínas periféricas e aqui na parte intracelular, voltada para o quê? Para a parte de dentro da célula, eu também tenho proteínas periféricas, certo? Eu posso ter também, pessoal, carboidratos, ou seja, açúcares também, que vão estar ligados nessa membrana, certo? Esses carboidratos, eles podem estar ligados diretamente ao fosfolipídio, aí a gente vai chamar ele de glicolipídio, ou esse carboidrato, esse açúcar, ele pode estar ligado a uma proteína, a gente vai chamar isso de glicoproteína, certo? O glico aí de carboidrato, de açúcar, e proteína, justamente a proteína mesmo, tá beleza? Então, pessoal, essa é a estrutura da nossa membrana plasmática, certo? Então é importante vocês sempre lembrar que ela vai estar delimitando o que é célula e o que não é célula. Agora falando um pouquinho dessas proteínas que estão aí nessa nossa membrana plasmática, elas podem ser de diversos tipos, pessoal. Diversos tipos e desempenham diversos tipos de funções diferentes. Então vamos explorar um pouco aqui sobre esses diversos tipos de proteínas que estão presentes na membrana plasmática. Eu vou ter o canal de proteína ou canal iônico. Esses canais eles estão aí diretamente ligados com a entrada e saída de íons, certo? De íons, tanto do espaço extracelular para o espaço intracelular, tanto do espaço intracelular como para o extra, certo? Então isso é conhecido como canais iônicos. Eu também vou ter as proteínas carregadoras, ou carreadoras, como tanto um quanto o outro serve. Essas proteínas carregadoras ou carreadoras, elas estão aí ligadas diretamente com o transporte de moléculas maiores. Como íons são elementos químicos, geralmente, ou pequenas moléculas, as proteínas carregadoras elas vão o quê? Transportar moléculas maiores do espaço extra para o intra e vice-versa também, certo? Eu vou ter aqui também proteínas receptoras. Opa, olha que interessante que são essas proteínas receptoras. Proteínas receptoras, pessoal, elas vão o quê? Elas vão ter aquilo que a gente chama de sítio de ligação, certo? Sítio de recepção, e elas vão receber uma molécula que foi enviada por outra célula, ou talvez até por ela mesma possa se comunicar com ela. É igual a gente quando a gente começa a falar com a gente mesmo, tá beleza? A célula também pode se comunicar com ela mesma. Então essas proteínas receptoras, elas estão aí ligadas diretamente com esse processo de comunicação celular. Então uma célula quer se comunicar com a outra, ela faz o quê? Ela vai mandar uma mensagem sinal ou uma molécula sinal para uma determinada célula. E ela vai ter uma proteína aí, então, na sua membrana plasmática, que vai ser o quê? A proteína receptora dessa mensagem, dessa molécula sinal, certo? Então é desse jeito que as células se comunicam, pessoal. E é importante lembrar que as células, elas são as unidades morfofisiológicas dos seres vivos, ou seja, elas são pequenos seres vivos. Elas desempenham todas as funções microscopicamente que nós realizamos macroscopicamente. Tá beleza? Eu tenho também aqui, pessoal, proteínas de reconhecimento. Reconhecimento de quê? De outras substâncias, de outras células, certo? Como vocês podem ver aqui, pessoal, eu tenho isso aqui é um carboidrato, certo? Isso aqui é um carboidrato ou pode ser também uma proteína, outra proteína aderida a essa proteína maior. E isso vai fazer com que essa proteína que está inserida na membrana, ela se comunique, ela reconheça outras células, tá certo? Então, pessoal, falando aqui de um modo geral da importância da membrana plasmática, a gente vai falar um pouquinho sobre os pigmeus africanos. Como vocês podem observar aqui, os povos pigmeus africanos, eles são povos de baixa estatura. Todos nós produzimos os hormônios de crescimento, todos nós de forma natural, porque tem pessoas que têm problemas genéticos que não produzem o hormônio de crescimento. No caso, pessoal, como todos nós produzimos hormônios de crescimento, esses hormônios, então, eles vão lá em eles são produzidos por glândulas e são lançados na corrente sanguínea e eles vão em determinadas células
que são, no caso, os hormônios são moléculas sinais, eles vão então encontrar uma proteína receptora, vai se ligar essa proteína receptora e os genes do crescimento vão começar a ser expressos. E dessa forma há o crescimento do nosso corpo, o crescimento dos ossos e aí por diante. O que acontece com os povos pigmeus? Eles produzem esse hormônio de crescimento. Só que o que acontece é que eles não possuem a proteína receptora que fica na membrana para esse hormônio de crescimento. Então, como eles não possuem essa proteína receptora do hormônio de crescimento, eles acabam tendo uma baixa estatura. Então, olha para vocês verem como é que é importante a membrana plasmática, pessoal. Outro caso que a gente também pode ver é o que ocorre na diabetes mellitus tipo 2. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho aqui o pâncreas, certo? E ele está produzindo aqui a insulina. Olha para vocês verem esse primeiro caso aqui. Eu tenho um receptor de membrana para a insulina. Quando a insulina, que é um hormônio, ela então é a mensagem, a molécula sinal, ela é a molécula que está carregando essa mensagem, ela então se conecta com esse receptor. O que vai acontecer? A glicose ela vai entrar para dentro da célula. E quando a glicose ela entra para dentro da célula, aí começa o processo de respiração celular. É isso que acontece a todo instante com todos os seres vivos, tá beleza? Animais. Então, olha aqui para vocês verem. O pâncreas produzindo insulina, que é um hormônio, que é uma molécula sinal, e eu tenho o quê? Eu tenho na membrana plasmática uma molécula, uma proteína receptora para essa insulina. Então, ela entra aqui, ela está se comunicando, as células do pâncreas estão se comunicando com essas células, dizendo, olha, está na hora de você pegar essa glicose que está aí na corrente sanguínea. Beleza? E trabalhar ela e transformar ela em energia. Tranquilo. Isso é o que ocorre naturalmente, normalmente. Eu tenho então que a diabetes do tipo 1. O que acontece? O pâncreas, ele não vai produzir a insulina, ou seja, ele não vai produzir a molécula sinal. As células elas possuem aqui a proteína receptora de membrana para a insulina. Certo? Então o que acontece? Eu tenho um acúmulo de glicose na corrente sanguínea. E aí eu começo a desenvolver a diabetes do tipo 1. E a diabetes do tipo 2, pessoal? O que acontece? O pâncreas, normalmente, ele vai produzir essa molécula sinal, a insulina. Só que o que acontece? O nosso corpo, ele não vai produzir essa proteína, a proteína receptora da insulina. Ou seja, eu tenho a molécula que está carregando a mensagem, a molécula sinal, que é a insulina, só que as células elas não vão produzir essa proteína de membrana, que é o receptor para a insulina. E dessa forma eu vou ter uma concentração de glicose também no sangue e vai gerar dessa forma a diabetes mellitus do tipo 2. Entenderam, pessoal? Então, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição uma lista de exercícios para vocês, tá certo? Para vocês poderem fazer os exercícios, revisarem essa aula e aprenderem. E vocês descobrirem a importância da membrana plasmática para todos os seres vivos, tá beleza? É de extrema importância. Então, vou deixando aqui uma lista de atividades. Se vocês gostaram dessa videoaula, pessoal, eu peço para vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal também, que sempre eu vou estar postando vídeo aqui sobre biologia, tá certo? E eu conto com o apoio de vocês. Também siga aí nas redes sociais, vou deixar aqui em algum lugar do vídeo. Tá beleza? O link para minhas redes sociais. E é isso aí. Se você gostou, então divulga esse trabalho. Muito obrigado e até a próxima.